conversar com o Raj Torres, que está com um advogado e traz detalhes para a gente sobre quais os direitos que pacientes com fibromialgia têm aqui em Alagoas. Raj. Olá, Sofia. Bom dia para você e para todos mais uma vez. Eu estou aqui com o advogado Juliano Pessoa, que vai dar mais detalhes sobre esses direitos. Doutor Juliano, boa tarde. Bom dia para o senhor, na verdade. Que legislação é essa que existe aqui em Alagoas em relação às pessoas, que têm fibromialgia? Explica para a gente. Bom dia, Rádio. Bom dia quem nos assiste. Na realidade, é uma legislação recente, foi sancionada em agosto do ano passado pelo governo do Estado, que traz direitos básicos, vamos dizer assim, desse paciente poder, por exemplo, estacionar numa vaga destinada para o deficiente físico. Além disso, a legislação recomenda que esse paciente tenha um atendimento dispensado de forma diferenciada em empresas públicas e privadas, tá? Logicamente que isso passa por um critério de avaliação, né? A legislação prevê que a Secretaria de Saúde Estadual é que tem a responsabilidade de fazer essa análise e dispensar um cartão de identificação para este paciente. Mas é uma legislação que já existe, muitas vezes até por uma ausência de conhecimento o paciente não usufrui desses direitos que passaram a vigorar desde o ano passado. Então é importante que ele busque a Secretaria de Saúde para se inteirar das informações e passar a utilizar essas vagas especiais e também requerer esse atendimento de forma mais prioritária. Isso é uma lei estadual, né? Como é que estão aí as discussões para que essa lei possa também abranger todo o país? Isso é uma discussão que começou a percorrer aí várias câmaras municipais, né, e Assembleias Legislativas dos estados e chegou no Congresso Nacional. Existem alguns projetos de lei bastante interessantes que tentam trazer um pouco mais de dignidade para esses pacientes, né? Infelizmente é uma doença recente, é considerada uma síndrome e muitas vezes por falta de conhecimento o paciente sofre inúmeros preconceitos no seio social. Dentre estes, quando ele necessita, por exemplo, de algum tipo de benefício da Previdência. Um desses projetos de lei, que está tramitando no Congresso, vai prever a possibilidade de eliminar a carência, né, que muitas vezes o segurado precisa seguir para poder ter acesso a um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Então é muito importante que isso aconteça de fato, porque essa doença, quando ela está no seu pico, né, em crise, o paciente está em crise, de fato incapacita bastante esse paciente, né, são dores difusas por todo o corpo e é difícil dessa pessoa poder exercer a sua atividade profissional na maioria das vezes. Então a Previdência, infelizmente, em muitos casos, talvez até por ausência de conhecimento técnico, né, ela entende que essa doença não incapacita, porque não há um exame objetivo que ateste que você foi acometido ou não por essa patologia, talvez por isso essa dificuldade. Então é importante que o paciente se municie de documentos, de laudos médicos, de especialistas, né, que são habituados a lidar com esse contexto para poder seguir para a Previdência com a maior documentação possível e passar pela perícia para poder obter esses benefícios. Isso que o senhor falou é importante em relação ao paciente ficar atento, né, aos documentos, porque no caso do benefício do INSS, por exemplo, ele não tem esse direito, pode dizer isso agora no momento? Hoje ele tem que passar pela carência, né? O que existe hoje, porque a maioria, em regra geral, o segurado ele precisa cumprir uma carência de 12 meses consecutivos de contribuição para a Previdência para poder ele requerer um auxílio-doença, salvo quando existe previsão legislativa no sentido de algumas patologias que são isentas dessa carência, né, como o HIV, como a hanseníase e várias outras patologias. O projeto de lei que tramita no Congresso Nacional pretende fazer isso, incluir a fibromialgia nesse rol, né, de patologias para que o paciente tenha mais essa agilidade, ou seja, ele não precise mais comprovar esse período de carência, ele só comprova que ele foi acometido pela doença, passa pela perícia da Previdência e automaticamente já passa a dispor do seu benefício, seja auxílio-doença, seja aposentadoria por invalidez. Então isso vai trazer uma agilidade maior para que esse paciente tenha acesso a esses direitos de forma mais breve, né? Para a gente deixar mais claro e reforçar, quais são as garantias, né, que os portadores têm hoje? Olha, hoje ele dispõe de assistência medicamentosa, né, via Sistema Único de Saúde, inclusive, mas alguns pacientes se queixam muito dessa questão mais específica, né? Como é uma doença de difícil diagnóstico, de difícil tratamento, normalmente ele precisa de uma equipe multiprofissional, então no SUS, infelizmente, existe um serviço mais precarizado, né? Os pacientes reivindicam muito hoje esse reconhecimento por parte do Estado, para que o Estado provenha todas essas necessidades que esses pacientes já têm. Mas ele tem sim, geralmente os medicamentos que são utilizados são antidepressivos, relaxantes musculares, ele consegue dispor disso no Serviço Único de Saúde.
no Sistema Único de Saúde, mas é importante que isso seja difundido, discutido na sociedade de forma mais ampla e o Estado, de fato, assiste essas pessoas de forma mais eficiente. É isso que eles buscam. Existe até uma campanha, né, alusiva à doença também, né, assim como outras doenças que são incuráveis, né? Exatamente. A gente está hoje diante do Fevereiro Roxo, né? A comunidade científica médica difunde aí os conhecimentos no sentido de conscientizar a população sobre 3 doenças incuráveis, entre elas a fibromialgia, né? Você tem o lúpus, você tem o Alzheimer, então assim, são pacientes que sofrem muito esse contexto social, na busca de efetivar esses direitos, de ter auxílio da Previdência, de ter acesso a medicamento, a tratamento específico. E é importante que esse tipo de campanha realmente exista na sociedade para que as pessoas cada vez mais assistam essas pessoas e sejam solidárias a elas. Ok, muito obrigado pelas informações ao vivo para a gente. Então é isso, né? Importante realmente que existam essas leis, né? E cada vez mais ela possa se espalhar e abranger todo o país, que é o que a gente espera, porque a gente sabe que essas pessoas que têm essa doença sofrem diariamente, né, gente? É verdade, Raja. Obrigada pelas informações. Como a gente estava conversando aqui com a doutora Inês, a gente sabe que quem tem a fibromialgia sofre diariamente com os problemas causados pela doença e isso aí impossibilita muitas vezes a pessoa de trabalhar, de ter uma rotina diária normal. Então, leis como essa realmente trazem mais uma qualidade de vida a essas pessoas portadoras da fibromialgia. Obrigada, Raja, pelos detalhes, pelas informações.